Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje quero falar com vocês do livro do Coetzee, Desonra. Essa capa meio minimalista aqui, interessante, mas não sei se eu tenho uma razão do porquê de escolheram essa capa. Nas capas gringas, geralmente tem um cachorrinho, uma metáfora do livro que é bastante interessante. Aqui nós temos o Coetzee, que é um ganhador do Prêmio Nobel, um escritor de primeira linha, não precisa de muitas introduções, nem de muitos detalhes. Escritor sul-africano, australiano também, né, são suas origens. E nesse livro, que é uma obra sensacional, porque é aquele tipo de livro que te permite ler com profundidade, mas ao mesmo tempo a história ela é muito cativante. E você não consegue se desprender dessa história em nenhum momento. Então, na hora que você percebe, você já leu há 4 horas e já está na página 120. Né? E essa aqui é uma releitura que eu fiz para colocar aqui no canal. E dessa forma, foi como se eu tivesse revisitado um lugar em que a minha memória ainda estava muito boa daquele espaço. E eu pude, uma vez mais, reviver alguns sentimentos. É um livro que eu li há uns 4, 5 anos. Eu pude reviver alguns sentimentos que continuavam comigo desde a primeira leitura. E não é que aquela coisa de eu reli, um livro melhorou, eu reli, um livro piorou. Não, eu reli e o meu entendimento ele foi mais condensado, né? Ele foi mais consolidado sobre algumas coisas que eu tirei da primeira leitura e agora dessa segunda leitura. Sobre o que é a história desse livrinho chamado Desonra, com as suas 240 e poucas páginas. Nós acompanhamos aqui a história do professor universitário de comunicação, poesia, eu acho que a especialidade dele é poesia romântica, Byron, Wordsworth, quem mais? Sei lá, essa galera. E ele é um professor universitário na cidade do Cabo, né, ali no noroeste da África do Sul. E ele tem lá seus 52, 53 anos por aí. E ele é um cara que vive a vida intelectual de uma maneira bem recatada. Ele é um professor que ele entende que aquilo ali não é a natureza dele, ele não foi feito para aquilo, não é a sua vocação o lecionar, o educar, né, o ensinar, mas que a vocação dele é o estudo, é a academia mesmo. Então ele dá aula para alunos que estão completamente desinteressados do tema, tem a disciplina porque é obrigatória praticamente, e ele é um cara que vive a vida de um jeito bastante peculiar. Peculiar assim, de um jeito muito específico para a idade dele. Porque geralmente nós temos uma ideia de que a vida ela vai ficando mais maleável, vamos colocar assim, as escolhas, as visões de mundo, os nossos interesses, eles vão ficando cada vez mais maleáveis, voláteis, porque nós vamos nos adaptando. O David Lowry aqui, o nosso personagem, pelo contrário, ele vai ficando cada vez mais rígido e o interesse dele é um só, mulheres. A vida dele se pauta nas mulheres, as ex-mulheres, os seus 2 casamentos, as prostitutas que ele sai. Parece que o prazer dele está nesse espaço, né, de ter relacionamento com mulheres. Mas isso não é, né, esse tema não é o tema do livro propriamente dito. Isso é uma constatação, uma forma de você percebê-lo como pessoa real. Ele fala em alguns momentos que Eros o domina, né? E ele é um cara que vive por esse desejo carnal. Ele leva isso muito a sério para ele. Esse é um ponto em que esse desejo o mantém vivo ao mesmo tempo que o mantém humano. Interessante. E aí, num determinado dia, depois que ele acaba tendo a sua relação abalada, estremecida com uma garota de programa que ele encontrava toda uma vez por semana, todas as quintas-feiras, se eu não me engano. E aí ele acaba se aproximando um dia, por acaso, de uma estudante jovem, né, com 20 anos. E ele força a barra em cima dessa menina. Você pode colocar como assédio, você pode colocar como não consentido, você pode colocar também como uma posição de poder, né? A menina ficou retraída, não sabia o que fazer em relação àquilo e acaba cedendo à pressão do professor e vai para a cama com ele.
E tudo isso, em todo momento que isso acontece, ele sabe que ele está fazendo algo errado. Ele sabe que ele está usando um espaço de poder dele. Ele sabe que aquilo ele vai ter consequências negativas, mas ele não se importa, porque Eros o domina. E aí, num determinado dia, ele recebe a visita do possível namorado dessa menina, que o ameaça. E no dia seguinte, na semana seguinte, depois dessa ameaça, né, nos dias que se passam após esse encontro, a universidade o convoca falando que a menina registrou uma queixa contra ele, os pais e a menina. E ele, durante a sua apresentação ao conselho, né, de professores que estavam julgando seu caso de assédio, de importunação, tudo isso, e todos esses pontos são válidos, né? Eu acredito também que há leituras que colocam isso como um estupro, e também não acho que seja exagerado, apesar de menino ter 20 anos e tudo, apesar de ter consentido, mas é um consentimento muito forçado pelas circunstâncias, né? A gente tem que entender isso também. E dessa forma, quando ele está diante do conselho, ele decide não se defender. Ele simplesmente fala: eu sou culpado de tudo, Eros me domina, sou culpado de tudo. Os professores do conselho tentam demovê-lo dessa situação e tudo, e ele não aceita. Sendo assim, ele é expulso da universidade, né, ele perde o emprego e decide, numa virada assim profunda da história, morar com sua filha numa cidade, numa rocinha no interior, ali próximo à cidade do Cabo. E ele vai para lá. E aí ele tem que lidar com essa filha, que é uma mulher lá com seus 30 e poucos anos, talvez, lésbica, que está sozinha nesse momento, ajuda a cuidar da roça, né? Ela tem tipo um hotelzinho de cachorros, ela planta flores que ela vende na feirinha. É uma filha moderna, é uma mulher moderna, que entende, né, ela, a filha, a Lucy, ela entende que o papel dela na sociedade não é o papel de uma mulher de tempos atrás, de sua mãe, por exemplo, né, da mãe dela que mora em outro país e tal. Dessa forma, o que nós temos aqui, o primeiro ponto, é o encontro de gerações, certo? Se o professor, o Dave, ele estava... Essa obra é uma obra muito sombria, certo? Às vezes você lê algumas passagens e parece ser cômico, mas não é, sabe? Ela pinta um quadro da parte obscura do nosso ser que ele é tão nítido que é igual olhar para o sol. Às vezes, sabe, você fica olhar tipo, por mais de 2 segundos já é terrível. E da mesma forma que é esse terror, você não consegue desviar os olhos. Acho que a melhor metáfora seria o abismo, né? Esse abismo de nós mesmos. Sendo assim, esse conflito de gerações que acontece nessa primeira parte do livro e acontece na segunda parte do livro também, com a aluna, com a filha, deixa bem claro que nós estamos aqui num romance de transição. Aceitar a velhice, talvez, não sei, né? Entender que dentro de um espaço entre 2 gerações, as mudanças são tão profundas que a geração mais velha, às vezes, não consegue compreender essas mudanças e aceitá-las. Mas veja, se antes... Pensem, vocês que estão assistindo esse vídeo, eu que falo nesse vídeo, eu tenho lá quase 40 anos. Eu sou de uma geração específica. A geração que vem agora, dos alunos que eu dou aula, dos mais novos e tudo mais, já tem visões de mundo e percepções e comportamentos muito diferentes da minha época, né? Minha adolescência foi nos anos 90, começo de 2000. E essas diferenças, elas são parte de um processo comum da sociedade, da natureza humana, das famílias, etc e tal, dos seres humanos, né? Só que esse homem que diz que Eros o domina, que aceita essa característica sexualizada do seu ser, dessa necessidade, desse devorar, né, o outro, sexualmente falando, me faz pensar uma coisa. Mostra que, num determinado momento, a África
a África do Sul pós-apartheid, quando o processo pós-apartheid deveria caminhar para uma harmonização entre os grupos dominantes, o homem branco, e os grupos explorados, dominados, né, os grupos dos povos negros, e de várias línguas diferentes, várias culturas diferentes, várias tribos, né, diferentes. Esse professor, ele representa o quê? O último obstáculo, que é o homem comum, e não poderoso. É o homem comum. E o homem comum que entende que o seu espaço é aquele e que ele domina aquele espaço. Se ele pode assediar essa aluna de 20 anos e achar que, mesmo, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas não tem problema. Ele sabe que as consequências serão negativas porque ele entende o seu tempo. Mas esse entender o tempo não significa se adaptar ao tempo. Então, nesse processo de harmonização entre uma África que segregou, e né, a África do Sul que segregou do apartheid e tudo mais, e esse professor, né, essa história pessoal, ela também é uma história geral. E essa história pessoal, ela representa o ponto mais difícil de ser quebrado, que é o homem comum, é o homem do dia a dia, é a pessoa que vive, é o seu vizinho, é a pessoa que está dentro da sua casa, é a pessoa que está ali na esquina de baixo. Essa pessoa é a mais complexa de ser transformada, porque ela está numa cultura que se transforma em níveis diferentes. Só que aí tem um ponto. Se a gente pega esse exemplo que eu acabei de dar, dessa comparação história local, né, história pessoal, a história do país, essas mudanças, nós também temos aqui essa menina, né, que acompanha, né, ela tem também o poder de mudar a sua condição de não ser mais uma aluna que provavelmente 20 anos atrás seria assediada da mesma forma e não teria voz nenhuma. Então não é só uma questão racial. Acompanha aqui também uma questão da própria mulher e do poder que ela tem e da não aceitação do David Lowry, né, do professor, de que essa mulher tem esse poder. Ele pode falar da boca para fora, sim, elas têm o direito e tudo, mas no seu comportamento geral, isso não é uma realidade. Porque aí vem essa segunda parte do livro, ele não é dividido em partes, mas eu vou colocar como segunda parte, porque é quando a narrativa ela se transforma. Quando ele muda para a fazenda com a sua filha, e ele está lá, aos poucos, se adaptando àquele espaço bucólico, lento, longe dos desejos carnais e tudo mais, 3 homens africaners, né, 3 homens negros invadem a fazenda num dia, estupram a sua filha, botam álcool nele, jogam álcool nele e botam fogo. E a história é uma cena grotesca de ser lida, de ser imaginada. E na hora que isso tudo acontece, esse choque de realidade profundo, você pensa, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, nós temos um duplo aqui. Esses homens representam ele. O que ele fez com a estudante, fizeram com a filha dele. Como ele vai se comportar agora? Se a obra fosse esquemática assim, já seria maravilhosa. Sem problema, porque você pode escrever esse esquematismo, vamos dizer assim, esse joguinho de posições, se você é um escritor de alto gabarito, como o Coetzee. Mas não é sobre isso. Depois do acidente, depois do estupro, depois de tudo, ele começa a passar por uma tragédia pessoal. E qual que é essa tragédia pessoal? Ele não consegue compreender, e aqui vem para mim o que é perfeito nesse livro. Ele não consegue compreender o porquê sua filha não denunciou às autoridades, né, que foram lá depois, a polícia, o estupro. Mas só o roubo, só a invasão, né, a quebra de algumas coisas. Os caras chegam lá, dão um tiro nos cachorros que estavam nos hotéis, né, nas cabines. E ela fala, não quero.
passa por tudo. Ela descobre mais tarde que está grávida de um desses estupradores. E o pior, tempos depois, o vizinho dela, Petrus, que estava ausente no dia da invasão, do estupro, ele dá uma festa para comemorar o ganho pela posse da terra. E nessa festa, o pai, que já desconfiava dessa ausência, desconfiava do Petrus e tudo mais, um homem negro, então mais um ponto aqui para nós, ele desconfia e quando ele está na festa, à distância ele enxerga um dos rapazes que estavam no atentado contra a filha, né? Na invasão, no roubo e no estupro. E ele tenta tirar satisfações, e o Petrus fala, não. Ele vai lá, conversa com o menino parece que meio que não entende, tudo. Depois você descobre que o menino tem alguma deficiência cognitiva, alguma coisa, sabe? E ele vai falar com a filha, e a filha fala, não pai, não faz nada, deixa quieto. E ele não consegue compreender. Esse choque, eu vou ser bem sincero com vocês, é muito difícil para mim colocá-lo aqui de forma precisa em palavras. Por quê? Porque a obra vai trazer um outro ponto quando ele chega nesse espaço, né? A linguagem, ela tem um limite. Ela não consegue, é como se a linguagem ela tivesse uma barreira muito espessa de compreensão. Você lê, você entende, mas o sentimento por trás do que a palavra descreve ainda é inalcançável. A obra continua depois dessa tragédia. O pai se envolve com uma vizinha mais velha, que ele desde o começo, quando a conheceu, achava ela horrível, feia, sem pescoço e tudo, e ele tem uma noite de prazer com ela, vamos dizer assim, e aí ele coloca uma frase que é até interessante, que ele fala, então é isso, eu estou abrindo mão nesse momento de alguma coisa, tipo, da minha masculinidade, de desejar mulheres bonitas, então é isso que é ser velho, certo? É abrir mão. E o mais bizarro é que nós temos a presença de cachorros nessa história, cachorrinhos. Não na primeira parte, mas nessa segunda parte, o cachorro ele é uma metáfora muito interessante, porque mais ao final do livro, ele tem um trabalho nessa clínica, que é dessa Bev Shaw, que ele se relaciona. Ela tem uma clínica veterinária bem rústica, mas que o trabalho principal é sacrificar animais, gatos, cachorros, ovelhas, cabras, tudo que a comunidade leva ali e não tem solução, ela sacrifica. E qual que é o papel do David? Ajudar nesse sacrifício de animais, ao mesmo tempo colocar esses animais na caminhonete, levar até o incinerador na cidadezinha mais próxima, ali no hospital, e queimar esses animais, né? Incinerar esses animais. Esse é o papel dele. Mas ao final do livro, ele tem um cachorrinho que ele não consegue movimentar as patas traseiras, que ele anda arrastando. E o Dave Lowry, ele tem um apreço por esse cachorrinho, que fica próximo, que lambe suas mãos, que é gentil e tudo mais. E nesse ínterim todo, o David Lowry, ele bota na cabeça dele que ele quer escrever uma obra sobre Byron, né, o poeta romântico. E uma obra em que o Byron, ele seduz uma mulher casada, uma jovem mulher casada, e depois que essa sedução acontece, ele fala, não quero mais nada, vou vazar fora. E a ópera seria sobre essa mulher, a Teresa, chamando porque ela está sofrendo, depois do abandono do Byron. E por que ele quer escrever uma obra sobre o Byron, né, o poeta romântico, o galanteador que foge, que meio que fala, putz, não quero mais, cansei, tô farto disso, e sobre a amada que fica ali sofrendo? Será alguma relação? O que é desonroso aqui, como no título do livro, né, nos põe a pensar? Em inglês, o título é Disgrace, né, que, no meu entendimento, seria algo como
ausência de graça, né, da graça divina, talvez. E o que seria a ausência da graça divina? O mal. Numa visão mais conservadora, católica, talvez, o mal, ele é uma supressão do bem, mais nada. Não seria Deus que tenha, por ter criado tudo, criou o mal, não. Ao criar tudo, o homem, pela sua natureza decaída, suprime o bem e no espaço dessa supressão coloca o mal. Então, o que é o mal aqui? É o abandono que o Byron promove depois que tem essa noite de prazer com a Teresa, essa mulher casada. É o pai que assedia aluno, conquista o que quer tudo, depois não se importa com as consequências, nem com as consequências para com a menina, nem para com ele. É o pai que tenta remediar e consertar a situação com a filha, mas também se vê impedido diante da filha falando: pai, eu não quero. E o cachorro, aí voltando ao cachorrinho agora, para mim, ele representa isso tudo. O que é um cachorrinho? O cachorrinho é aquele animal que ele é leal em qualquer circunstância. Ele é leal em qualquer circunstância. Sendo assim, a sua lealdade está intimamente ligada com o desconhecimento do mal humano. Porque se ele soubesse como nós somos, provavelmente ele pensaria duas vezes. Ele vê a pureza, ele vê a beleza total, porque ele não traduz isso em palavras. As palavras que acabam criando uma dificuldade de compreensão de determinados sentimentos. E o cachorrinho, que vai ser sacrificado em algum momento, pela sua condição, ele não entende a dor da Teresa, ele não entende a dor da filha, ele não entende a dor do pai, mas ele está lá. Ele está lá. E aí, no momento que esse cachorro vai para a mesa para receber a injeção letal dele e da Bebe Shaw, né, da vizinha, da filha, que tem a clínica, quando esse cachorrinho ele apaga, né, nós temos o quê? O próprio apagamento do David Lowry. Porque ele é um cara que ele não consegue, em momento algum, mesmo passando por toda essa experiência, compreender que há um outro. Que o outro é também um espaço de sentimento. Dessa forma, eu fico pensando, qual é o papel desse livro? Né? O que ele quer? E, no fim, eu entendo que, aí voltando para o nome Desonra, é transpor, de alguma forma, ainda que a linguagem seja esse empecilho, o vislumbre de que nós somos desonrados em todos os aspectos. E que essa África pós-apartheid, ela é o espaço em que, vamos dizer assim, a filha não ter denunciado os caras era como se fosse um merecimento, talvez, para ela. Será que ela realmente merecia pelo que ela passou? Ela fez mal a alguém? Ou ela faz parte de algo muito maior que fez mal àquelas pessoas durante décadas, séculos? E que aquele estupro era só mais um lugar, mais um acontecimento, mais uma recompensação histórica? Então, o que é essa desonra? É a desonra sul-africana, do homem branco? É a desonra de sacrificar os animais? É a desonra de ser um homem branco que não entende os processos, que age por impulsos e por interesses vazios, por egoísmo, por erotismo, etc. O que seria, então,
Vale a pena ler esse livro. Espero que vocês tenham gostado.